O martírio não está no fim da vida, mas na perfeição dela. Santo Agostinho. Magnífico espetáculo, digno de ser assistido com enlevo até pelas legiões angélicas, foi o martírio de São Policarpo, bispo de Esmirna. Nascido cerca do ano 69 da era cristã, ele teve a graça de ser formado pelo apóstolo São João, que lhe confiou o governo das igrejas dessa região da Ásia. Segundo consta, São Policarpo de Esmirna assumiu a sé episcopal por volta do ano 100. Certamente isso se deu antes de ele completar 40 anos de idade, pois já era o bispo da cidade quando por lá passou no ano 107 outro ilustre mártir dos tempos apostólicos, Santo Inácio de Antioquia. Policarpo foi um dos muitos que, transidos de veneração, oscularam as cadeias desse grandioso varão que só almejava uma coisa: ser o trigo de Cristo, ser triturado pelos dentes das feras, como o trigo é triturado no moinho, para se tornar o pão que na ceia eucarística se transubstancia no corpo de Cristo. O venerável Santo Inácio de Antioquia começa com um grande elogio na sua carta ao então jovem episcopo. Tendo provas de teu espírito piedoso, fundado sobre rocha inabalável, elevo grandes louvores por ter sido digno de ver teu santo rosto. E prossegue dando-lhe sábios conselhos, que muito provavelmente lhe foram solicitados por São Policarpo. Iluminado assim pelos preciosos ensinamentos de Santo Inácio de Antioquia e alentado por seu bom exemplo, pôde São Policarpo de Esmirna progredir continuamente nas vias da santidade e, por fim, coroar com o martírio seus quase 50 anos de ministério episcopal. Em meados do século II, as calúnias levantadas contra os cristãos na Ásia produziam seus mais maléficos frutos. Muito apropriadamente, escreveu a este respeito São Justino, filósofo e apologista do cristianismo. É evidente que não há nada capaz de nos aterrorizar nem de nos submeter à servidão, a nós que por todas as vastidões da terra cremos em Jesus. Por não renegarmos nossa fé, somos por certo decapitados, crucificados, arrojados às feras, encarcerados, atormentados com fogo e todo tipo de suplícios. Contudo, quanto mais tormentos se nos infligem, mais cresce o número dos que creem e prestam culto a Deus pelo nome de Jesus. Bem consciente dessa realidade, estavam os cristãos de Esmirna. Quando, pois, sobre eles se abateu o furor do pagão sedento de sangue, que não poupava crianças nem anciãos, suplício algum foi capaz de abalar sua fé. Desprezando as ameaças dos magistrados, dispunham-se a, por meio de um breve tormento, passar logo da vida terrena para a mansão da eterna felicidade. Em carta dirigida à Igreja de Deus estabelecida em Filomélio e a todas as igrejas católicas onde quer que estejam estabelecidas, os esmirnenses narram detalhadamente o martírio de seu santo bispo. Antes dele foi aprisionado e conduzido ao anfiteatro um jovem chamado Germânico. Na iminência do suplício, o procônsul tentou com doces palavras movê-lo à apostasia. Já que desprezas todos os bens da terra, pensa ao menos em tua juventude, queima o incenso e tua vida será poupada. Como única resposta, Germânico provocou as feras a avançarem logo contra ele, pois tinha pressa de conquistar o reino dos céus. A multidão pagã foi tomada de estupor ante tanta grandeza de alma, mas logo entre aquelas feras humanas ouviram-se furiosos gritos. Tortura os culpados! Procurem Policarpo! São Policarpo de Esmirna, varão de exímia prudência e sólido discernimento, decidiu esconder-se. Não por medo aos tormentos, pois almejava também ele derramar o sangue por amor a Cristo, mas por ser esta a providência mais adequada à situação. Andando de cidade em cidade, frustrou diversas vezes as esperanças de seus perseguidores. Certo dia, porém, submetendo a torturas um menino, conseguiram que ele os conduzisse ao local onde então se encontrava o santo bispo. Avisado a tempo, tinha ele ainda a possibilidade de fugir para outra casa, mas preferiu ali permanecer. Cumpra-se a vontade de Deus, explicou ele. Desceu do andar superior e foi ao encontro dos soldados enviados a prendê-lo. Conversou serenamente com eles, ordenou ao pessoal da casa dar-lhes de comer e fez-lhes um só pedido: um prazo para orar. Após 2 horas de fervorosa prece, partiu com a escolta policial, montado num burrico como o divino mestre. Nas proximidades da cidade,
encontrou-se com um magistrado que, com fingidas boas maneiras, tentou convencê-lo de que não havia mal algum em queimar um pouco de incenso aos ídolos. Tomado de indignação, o santo replicou que nenhum suplício do mundo me levaria a tal infâmia. Nem o fogo, nem a fome, nem atrozes cadeias de ferro, nem os açoites. com essa disposição de alma, entrou na arena do anfiteatro de Esmirna com passo firme. Levado perante o procônsul romano, menosprezou suas ameaças e fez uma destemida profissão de fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. Propôs-lhe com blandiciosa voz o magistrado: Toma em consideração ao menos tua ancianidade. Não poderás resistir a tormentos capazes de aterrorizar os jovens. Jura pela fortuna de César, despreza a Cristo e serás posto em liberdade. São Policarpo respondeu: Vou completar 80 anos de idade e sempre proclamei o nome de Jesus e o servi. Jamais fui por ele prejudicado. Pelo contrário, ele sempre me salvou. Como posso agora odiar a quem prestei culto, a quem considero bom, a quem sempre desejei que me favorecesse, a meu imperador, meu salvador, perseguidor dos maus e vingador dos justos? Após fazer mais algumas vãs tentativas, o procônsul ameaçou: Tenho feras terríveis às quais vou te arrojar, e elas te despedaçarão, se não mudares de opinião. Pois então, respondeu São Policarpo: Serve-se em mim a sangrenta fúria dos leões. Gloriar-me-ei em meus sofrimentos e exultarei em minhas chagas. Quanto maiores forem os tormentos, mais esplêndido será o meu prêmio. Se com tal presunção continuas a desprezar os dentes das feras, serás queimado na fogueira. Com inabalável firmeza, retrucou São Policarpo de Esmirna: Ameaças-me com um fogo que arde durante 1 hora e logo se apaga. Ignoras os tormentos do fogo eterno, no qual arderão os ímpios. Mas, por que perder tempo com longos discursos? Faze comigo o que planejas ou submete-me a qualquer outro tipo de tormento que te ocorra. Ateou-se o fogo, mas as chamas não o queimaram. Um resplendor da graça celeste inundava a fisionomia de Policarpo enquanto ele pronunciava estas palavras. O maravilhoso fato causou espanto até no procônsul, mas não o impediu de condenar o varão de Deus a ser queimado vivo. Armou-se em pouco tempo a fogueira para o sacrifício final. Com a serenidade proporcionada pela boa consciência, São Policarpo desatou o cinto, tirou o manto e descalçou as sandálias. Quando quiseram os algozes amarrá-lo ao poste de ferro, conforme o costume e as prescrições legais, ele objetou: Deixai-me solto, pois aquele que me deu a decisão dar-me-á também o poder de suportar o fogo ardente. Limitaram-se assim a lhe atarem as mãos às costas. E o santo mártir, erguendo os olhos ao céu, fez em alta voz esta prece: Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, nossa ressurreição, perdão do pecado, reitor de todos os elementos e de toda a habitação, protetor da linhagem dos justos que vivem em vossa presença, eu vos bendigo por me terdes considerado digno de receber minha parte e coroa do martírio, princípio do cálice, por meio de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, a fim de que, concluído o sacrifício deste dia, receba as promessas de vossa verdade. Por isso vos bendigo em todas as coisas e me glorio por meio de Jesus Cristo, Pontífice eterno e onipotente, pelo qual a vós, junto com ele e o Espírito Santo, seja dada a glória agora e no futuro, pelos séculos dos séculos. Amém. O carrasco ateou o fogo, elevaram-se as labaredas e ocorreu o milagre. As chamas formaram um arco curvado em seus lados, com as duas pontas um tanto dilatadas, à semelhança das velas de um navio, como que cobrindo com suave abraço o corpo do mártir. E esse corpo, como um gracioso pão sendo assado, ou como fundição de ouro e prata que brilha com formosa cor, deleitava a vista de todos. Além disso, um perfume como de incenso e mirra, ou de alguma outra essência preciosa, afastava todo o mau odor do incêndio. À vista de tamanho prodígio, os pagãos chegaram à conclusão de que aquele corpo era incombustível e ordenaram ao carrasco cravar nele o punhal. Feito isto,
Saiu do corpo do mártir uma pomba junto com a onda de sangue que jorrava, e o sangue apagou o incêndio. Consumou-se assim, em 23 de fevereiro do ano 155, o martírio de São Policarpo de Esmirna. Por entre alas de incontáveis espíritos angélicos, elevou-se sua alma ao paraíso para, aos pés da rainha dos mártires, receber a recompensa demasiadamente grande. Por sua vez, os cristãos ali presentes começaram a se movimentar para retirar da arena o corpo do mártir, preciosíssima relíquia. Logo, os agentes do demônio trataram de impedir a realização de tão legítimo desejo. À vista da acirrada disputa entre uns e outros, decidiu o centurião mandar queimar o corpo. E o relato do martírio conclui com esta tão singela quanto surpreendente informação dos fiéis da igreja de Esmirna. Recolhemos então seus ossos, como se fossem ouro e pérolas preciosas, e lhes demos sepultura. Em seguida, fizemos alegremente nossa reunião, como mandou o Senhor, para celebrar o dia natalício de seu mártir. Seu martírio, enfrentado com serenidade e firmeza, inspira até hoje cristãos por todo o mundo a permanecerem fiéis ao Evangelho, mesmo diante das mais severas adversidades. A memória de São Policarpo, celebrada com reverência, continua a iluminar o caminho dos fiéis, relembrando a todos o poder transformador da fé verdadeira e do testemunho autêntico. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, que concedestes a São Policarpo de Esmirna a graça de ser formado pelo apóstolo São João e de seguir o caminho do martírio com coragem e fé inabalável, nós vos pedimos, inspirai-nos com o mesmo espírito de firmeza na fé e devoção a Cristo que ele demonstrou. Que a vida de São Policarpo, marcada pela sabedoria e pela santidade, nos ensine a valorizar os ensinamentos do Evangelho e a vivê-los com autenticidade em nosso dia a dia. Concedei-nos, por sua intercessão, a coragem de enfrentar as adversidades com a serenidade e a confiança que ele demonstrou diante do martírio. Que o exemplo de São Policarpo nos inspire a ser testemunhas do amor e da verdade de Cristo em um mundo muitas vezes indiferente ou hostil à mensagem do Evangelho. Ajuda-nos a manter viva a chama da fé, para que, como ele, possamos ser luz para os que nos cercam, guiando-os para o caminho da salvação. Dai-nos a graça, Senhor, de seguir os passos dos santos mártires, como São Policarpo, que não hesitaram em dar a vida por amor a vós. Que seu martírio seja para nós um lembrete constante do verdadeiro significado do discipulado e do chamado à santidade que nos fizestes. Por intercessão de São Policarpo, fortalecei nossa fé e renovai nosso compromisso em servir-vos com todo o coração, para que um dia possamos, como ele, receber a coroa da vida eterna em vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Policarpo, rogai por nós.